escrevendo, questionando o próprio processo de criar uma ficção mesmo. No meio do caminho, esse era o princípio do ficção, no começo. A gente tinha até no projeto original, a gente tinha um artista imaginário, que a gente ia tratar esse artista como uma realidade. A gente ia ter esse artista que a gente ia divulgar. Olha onde o projeto ia. O projeto ia que a gente ia divulgar que a gente estava montando um texto de um artista X, que tinha o nome X, que tinha o nome de Suipen, que é o nome do personagem de um livro do Borges, de um conto do livro que chama Ficções do Borges, que o conto se chama O Jardim das Veredas que se bifurcam. Suipen era um artista e tinha dois projetos, escreveu um labirinto e um livro. Ele morreu sem ninguém saber. Ele desapareceu, ninguém sabia, não construiu nenhum labirinto, não construiu um labirinto, mas fez um livro que era um livro que ninguém entendeu, porque na primeira página o personagem morria, no segundo capítulo ele aparecia de novo, depois ele acontecia aí uma coisa, o casal se separava, no próximo capítulo eles estavam juntos outra vez. Segundo Borges, descobriram que o próprio livro era o labirinto, porque toda vez que o personagem tinha que tomar uma decisão, ele tomava, que é o princípio dramatúrgico, né? Ele tomava as duas ao mesmo tempo. Então, se eu tenho que ir para a esquerda ou para a direita, eu vou para a esquerda e para a direita. Isso criava um labirinto de histórias, que é essa história que vem para cá, mas também vem para cá. Então, e aqui vai ter outra bifurcação que vai gerar uma progressão geométrica. E aqui vai gerar outra bifurcação, que vai gerar outra bifurcação, que vai gerar outra bifurcação, e as histórias vão sendo múltiplas até o infinito. No começo do projeto, falando disso, a gente inventou esse artista do Suipen. E esse artista do Suipen, a gente ia criar uma biografia para ele, e a gente ia dizer que a companhia estava montando um texto inacabado do Suipen. Era isso que a gente ia fazer. Então a gente ia extrapolar a borda da ficção, não colocar a borda da ficção na peça, mas fora da peça. Então as pessoas iam achar que existia um Suipen, quer dizer, você pode dar um Google e ver que o Suipen é um personagem do Borges, muito frágil, mas a gente ia criar a ficção ao infinito. A gente ia fazer, olha o que a gente ia fazer, a gente ia apresentar no Tempo uma palestra sobre o Suipen. De verdade, a gente ia chegar lá e falar, bom, então o Suipen que a gente está pesquisando agora, e tratar isso como uma realidade. No meio disso, a gente começou a colocar a minha biografia no meio da história. No meio dessa pesquisa, que era uma pesquisa de linguagem, a gente estava, vamos mentir, olha onde a gente vai tratar, colocar uma ficção, que é uma coisa que o Pirandello já fazia. O Pirandello tem sempre esse questionamento, mas o Pirandello tem uma história que ele estava ensaiando uma peça, ensaiando uma ópera com uma atriz, ensaiando essa ópera, nem estava ensaiando com essa atriz, deixa eu contar. Ele estava ensaiando uma ópera, e aí era uma atriz muito famosa que ia fazer a ópera. Divulgado na imprensa, a atriz tal vai fazer a ópera, vai fazer a ópera, vai fazer a ópera. E aí, na véspera da estreia, ele publicou um anúncio no jornal falando: a atriz saiu da ópera e ela vai ser substituída. Acho que ele cancelou o primeiro dia, fez o segundo dia, a atriz vai ser substituída. Então, uma atriz de emergência para substituir o protagonista da peça. Estreou a peça com essa outra atriz, que era a atriz que estava ensaiando desde o começo. Porque era uma mentira, ele só queria mudar a percepção das pessoas, que as pessoas fossem lá falando: ela tá fazendo mal, porque, claro, 2 dias, né? Acabou de pegar. Você entende a brincadeira que ele está fazendo? Que é Orson Welles falando, dizendo coisa, como que chama aquilo? Viagem no espaço, no rádio? Guerra dos Mundos no rádio. A brincadeira é qual é o limite? Ou eles têm um artista, que eu esqueci o nome dele agora, um alemão, que faz umas exposições, ele pega móveis, acho incrível isso, ele pega móveis da casa da mãe dele, coloca e monta a exposição, tipo, os últimos dias de Bette Davis. Fala que esse era o quarto da Bette Davis, a cama da Bette Davis. Entende? Acho tão sagaz, porque mostra a fragilidade da arte também. Como o contexto, às vezes, é mais importante, como o que está por trás é mais importante do que o objeto em si. Sabe, como a gente lê é mais importante do que o que interessa é que... Se eu chegar para vocês e falar, gente, isso daqui é o tênis que meu pai usou. Nossa, meu pai gostava muito desse tênis. E se eu falar isso com honestidade, vocês vão olhar para o meu tênis diferente, vão falar, tipo, você pode me odiar, mas vocês vão dar um valor para ele. Então é uma coisa de contexto. Posso compartilhar uma experiência nesse sentido? Eu trabalho na ocupação Zuzu, na exposição sobre a Zuzulândia. Lá a gente tem um ateliê, que todo mundo acha que é a recriação do ateliê dela, e as pessoas dizem, ai, mas é a
objetos para ambientação. E só tem uma coisa que foi realmente que ela fez, são umas velas de cinto. E elas acham, mas essa mesa era até levou, senhora, como com esse tanto de vinagre? Mas a gente quer acreditar que é. A gente visita o Museu da Anne Frank em Berlim, não sei se alguém já foi ao Museu da Anne Frank em Berlim, é tudo cenografado. É tudo cenografado, você bate assim, é madeirite. Uma boa madeirite, mas é madeirite, mas você entra assim. Tem coisa que é. Eu tava muito louco esse dia. Que é uma madeirites. E é emocionante também. É emocionante. Você vai assistir uma gravação de um filme, você vê a pessoa fazendo, você vê como aquilo é editado, depois você fala, nossa, realmente do nada. Eu assisti a gravação, eu estou vendo, é uma outra coisa, como o contexto é importante. Dentro dessa volta, para falar que esse era o projeto original, que a gente, talvez, agora na próxima coisa, a gente retoma um pouco disso em outro sentido. Mas aí no meio entrou minha biografia. E aí a gente resolveu que não tinha um artista inventado, que eu seria esse artista inventado. E aí quando entra a biografia, muda a qualidade do material. Aí a gente fez assim, em sala de ensaio. Mas então é sobre isso que a gente vai falar. Muda a nossa postura também, de como tratar isso também, né? Até onde a gente vai com isso, onde a gente vai chegar, o que a gente vai... Isso muda completamente. Muda, e também ao mesmo tempo a gente não podia fugir disso. Entende o buraco que a gente criou? Porque a gente estava querendo fazer, olha que divertido que é fazer uma exposição sobre a Bette Davis. Olha que divertido que é criar um artista. Mas o que a gente estava querendo fazer ali? Como eu estava me colocando ali? Como a gente estava falando, isso aqui, gente, é isso que a gente está fazendo. Entende? Foi um buraco que a gente criou para a gente mesmo, mas que a gente não podia fugir dele. Então vamos colocar a biografia aí. Isso mudou totalmente a natureza. Todo esse caráter divertido, irônico de artista contemporâneo, essa ironia da arte contemporânea, que é falando, olha como é a arte, sabe? Toda essa ironia a gente foi obrigado a ceder e falar, como a gente vai ser irônico diante disso? Diante de tudo. Então o que a gente fez foi que a gente, usando dados biográficos, que a gente nem fala disso no espetáculo, no final a gente decidiu nem falar disso no espetáculo, mas usando dados biográficos, a gente começou pensando no Jardim das Veredas que Bifurcam das possibilidades, a gente pensou, e se? A gente sempre lidou com memória agora, se a gente lidasse com o futuro, se a gente lidasse com o devaneio, e se o Léo tivesse morrido durante esses ensaios, que poderia ter acontecido? Se eu tivesse morrido durante os ensaios, que postura se tomaria? Então a gente resolveu dar esse salto e tratar a minha morte como uma realidade. E fazer um tratamento ficcional que a moldura da ficção extrapola, entende? Aí a gente entra num buraco do espetáculo, que é, ok, então eu entendo isso, muita gente assistiu o espetáculo, gente que não me viu, que não me conhece, falando, nossa, o Donato morreu, né? Que puxado, continuar fazendo uma peça depois que Deus morreu. Tipo, existe essa camada, mas a gente entra num buraco, que é o buraco que a gente está se questionando agora, que esse é um dos buracos, né? Um dos buracos mas isso é uma mentira. E o teatro suporta uma mentira. O teatro suporta uma mentira. A gente já está num lugar frágil, mentir deixa a gente num lugar muito mais fragilizado. O teatro suporta essa mentira, eu vou tratar isso como uma realidade. E a questão não é tratar com isso como uma realidade na ficção só. É que isso extrapole. A gente chegou ao absurdo de falar, não, então, uma das conversas mais emblemáticas, a Miriam Rinaldi, que acompanhou o espetáculo durante o processo durante um tempo, a Miriam assistiu um dia e falou assim, a única solução para esse espetáculo é que você morra. E a gente conversava, a gente falou assim, para a ficção funcionar como a gente gostaria que funcionasse, só se não morresse de verdade. A gente caiu nessa cilada. E ele não tem jeito. Eu falei, gente, eu vou numa época de crise, ele falou, gente, eu vou morrer, calma. Só espera um pouco, mas era a única forma. Mas você entende o limite da ficção? O fracasso, você entende? Aí a gente chegou no fracasso da ficção. Porque a única possibilidade dessa ficção funcionar é se morrer de verdade. A gente chegou em situações absurdas de falar, então o Léo vai fingir que morreu. Então a gente vai comunicar a sua mãe, você vai viajar um tempo, a gente vai divulgar que o Léo morreu de verdade. Mas aí a gente chegou no limite que assim, aí começa a ficar perigoso. E tudo bem, a gente pode fazer isso, mas
começa a ficar perigoso, né? Até que ponto a gente pode deixar a ficção tomar conta, né? E aí muitas outras discussões que vêm do ficção. A ficção é dividida em duas plateias, também para mostrar duas perspectivas. Se faz diferença você conhecer o contexto real ou não faz diferença. Que tipo de situação exigia que essa situação ocorresse? Eu não consegui... O ficção... É um grupo de teatro que está ensaiando uma peça e o diretor morre no meio dos ensaios. Mas isso é tratado como uma realidade. Então, a percepção do espectador, ela é na realidade. Entende? Se isso é tratado como uma realidade, isso teoricamente tem que... E se isso vaza, se a ficção... que a gente está propondo mudar a moldura da ficção. A gente tem a ficção... A gente está brincando o tempo todo com moldura de ficção. Então, vou te dar um exemplo. A gente tem uma pequena moldura que é... Cenicamente tem isso. Uma pequena moldura que é uma menina, que é baseada no livro de reparação do Ian McKean. Uma menina que está escrevendo uma peça de teatro e ela está com a família dela. Tem uma moldurinha lá dentro que é a peça de teatro que essa menina está escrevendo, que é sobre um hotel. Então, guarda isso, a menina está escrevendo uma peça sobre um hotel. Aí tem a outra moldura que é a menina com a irmã dela e a família escrevendo essa peça de teatro. A gente tem uma outra moldura que é uns atores que estão montando essa história tem texto do Chekhov, que também é uma história sobre um diretor que está montando, um autor que está montando uma peça de teatro. Dentro disso aqui tem um grupo de atores que está montando a peça da menina, montando uma peça que tem uma menina que está montando uma peça. Aí aqui tem os atores, olha onde o já está. Tem os atores da companhia Ato, que o diretor morreu, que sou eu, que estão montando essa história de uns atores que estão montando uma peça, de uma menina que está montando uma peça, de uma menina... Aí a outra moldura já tem um público envolvido, porque o público está teoricamente, acreditando que o Leonardo morreu. Então tem um público que está assistindo, o público assistiu uma peça. Então tem um público que está assistindo uma peça, uma peça. Entende? Vai chegando num limite tão absurdo de ficção dentro de ficção que só a realidade pode salvar. Eu preciso que o espetáculo acaba ficando abstrato, ele acaba ficando, eu tenho pouca conexão hermética, eu tenho pouca conexão emocional com ele. São buracos que o espetáculo tem, que a gente sabe, que a gente quer e que a gente está cavando esses buracos, porque a gente está pegando tanto a ficção que a realidade desaparece. Então a única forma de resolver isso seria a gente jogar uma realidade irreparável na nossa cara, que é eu morrer, alguém morrer de verdade. Entende? Porque é uma ficção ainda. Que ainda é uma ficção, peraí. Esperamos que seja por muito tempo. Ainda. O que eu achei muito louco também é que eu já vi o filme várias vezes, Desejo de Reparação. Eu já vi várias vezes, eu gosto muito do filme. Só que eu fiquei tão perdida na peça, assim, com tudo isso que estava acontecendo, que na sua cena daí primeiro eu fiquei... tipo, é um filme, aí foi na hora que eu fui remeter a história e tal, porque era tanta coisa acontecendo. Imagina quem não viu o filme. Mas tem uma coisa no livro e no filme que eu acho muito interessante, que é uma discussão que eu acho que a gente quer aprofundar nesse espetáculo, que é uma discussão que ela escreve o livro inteiro e você acredita que aquilo é uma verdade, ela fala isso é uma verdade, e ela fala que o casal ficou junto no final. E no final do livro ela fala, eu preciso contar, agora eu estou morrendo, que o casal não ficou junto. Que eu inventei isso, mas na ficção é o único jeito que eu tenho de salvar os dois. Que a gente estava conversando isso antes de vir para cá agora. Qual é o momento em que eu cedo para a ficção? Que eu falo, a ficção nesse caso é melhor. Porque se a ficção está aqui para reparar, é possível uma ficção reparar uma realidade? A ficção não reparou, mas ela interferiu na realidade do Tiago com o pai dele. Mas na morte de alguém é possível? Aí a Miriam deu um exemplo, por exemplo, que é um exemplo que a gente usava até para essa cena, de um amigo dela que estava morrendo, e o amigo estava visivelmente muito mal, já anos 80, epidemia de AIDS, o amigo já bem mal, e ela chegou para o amigo, foi visitar o amigo, ele estava visivelmente morrendo na frente dela, e ele falou para ela, ai Pio, vamos montar aquela peça, eu vou sair, estou tomando um mel de abelha aí, que é uma história do doutorativos, vamos montar, a gente começa a ensaiar, Já conversei com fulano. já conversei com você, que é um momento, quando ela falou isso, e ela viu ele morrendo, o que ela podia fazer ali se não ceder à ficção e falar, vamos, claro, a gente vai, entende? Não tem outra alternativa, a ficção pode me salvar, ou salvar aquela pessoa naquele momento. É um pouco sobre isso que a gente quis falar. Mas como a gente está ainda na camada, a gente começou a incluir ficção em ficção, isso se dissolveu um pouco, a gente sente, a gente quer voltar para esse eixo. A Desejo de Reparação tem uma cena muito similar quando ela abre o livro criativo. Que é a cena que a gente usa do livro, exatamente.
que ele fala, ai, você mora em Paris, ela tá falando, não. Aí ela abre o curativo, ela vê o curativo, ela vê que a cabeça dele está destroçada, ela fala, sou eu sim, morei em Paris, está tudo certo. Vamos sair um dia. Vamos, ela mente, entende? Acabou, né? Só falando que vai acabando por isso, é isso, gente. Acho que é isso. Eu ia falar uma coisa, mas não vou falar. É isso. Alguma pergunta final, última coisa? Sessão do Wes. Amanhã, então, né? Amanhã tem ficção da Fernanda Dadini, 8 horas, retiradas dos ingressos do primeiro andar aqui do SESC Consolação, 1 hora antes. Isso. E acho que isso vai servir mais para a demonstração. A ideia era fazer uns exercícios, e a gente usa uns pré-exercícios, exercícios do coisa, mas a gente foi falando, desculpa, foi ficando maior do que eu tinha imaginado. Mas enfim. Obrigado, gente.